A você que está acompanhando as mensagens deste canal, eu agradeço de coração e também te peço que se inscreva, que compartilhe, que comente, porque como o canal é muito recente e tem poucas pessoas inscritas, o YouTube não está indicando ainda as mensagens novas para as pessoas. Então esse começo vai ser bastante difícil e por isso eu estou pedindo a sua ajuda. Tá bom? Obrigado a todos e vamos à mensagem de hoje. Na carta escrita aos Hebreus, diz que Jesus tinha uma rotina de clamor, lágrimas, orações e súplicas a Deus Pai, que o podia livrar da morte, e foi atendido quanto ao que temia. Se bem me lembro, foi nesse ponto que terminei a mensagem da semana passada. Mas, como assim? Deus livrou Cristo da morte? Sim ou não? Que mensagem o apóstolo quer nos ensinar ao dizer que Cristo temia a morte e implorava por livramento e que ele foi atendido quanto ao que pedia? De saída, precisamos desfazer uma confusão que geralmente ouvimos. Há quem diga que, ao proferir a frase, Pai, passa de mim esse cálice, Jesus estava temendo a morte física e o sofrimento que logo viria, como o espancamento e a crucificação. Não, amigo, isso está errado. Essa afirmação não procede segundo a Bíblia. O nosso Salvador não é nenhum covarde para temer a morte nem o sofrimento. Aliás, o profeta Yeshayahu, Isaías, 7 séculos antes, escreve: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os viventes, homem de dor e que sabe o que é padecer. A Bíblia descreve com riqueza de detalhes todo o seu sofrimento, vergonha, humilhação e ultraje. Ele cumpriu cada etapa da sua dolorosa missão com insondável satisfação e não recuou 1 milímetro sequer. E quando Pedro, instigado por Satanás, disse que torcia para que o sofrimento não acontecesse, o nosso Salvador respondeu com autoridade: para trás, Satanás. Mas de novo olhamos para a carta aos Hebreus e ela afirma categoricamente que o Salvador orava e suplicava a Deus Pai para livrá-lo da morte e foi atendido quanto ao que temia. Isso nos parece um tanto contraditório, não? Que morte é essa que o Salvador temia e como Deus o livrou dela? Bom, nós cristãos gostamos de falar reiteradas vezes que a salvação do homem dependia de um preço muito alto a ser pago, e isso está certo. Aqui nesse ponto da meditação, a conclusão lógica de uma mensagem como esta seria dizer que Cristo, o nosso Salvador, comprou essa briga a nosso favor e se dispôs a pagar o preço da nossa redenção, e por isso veio à terra na condição de homem e sofreu as mais terríveis agruras em nosso lugar. O que também está corretíssimo se o dissermos. Contudo, não encerra o assunto se pararmos aqui. Há muito mais a ser dito nesse contexto, pois as Sagradas Escrituras são fontes de conhecimento e sabedoria. O problema é que havia quem acreditasse que o Messias não seria capaz de cumprir a contento a sua missão, e que no meio do caminho ele fracassaria. Alguém apostou alto nisso. Estamos falando de um sujeitinho invejoso e usurpador que sonhava e ainda sonha em tomar o lugar de Deus. Agora pensem em toda a narrativa do diálogo entre Deus e o diabo a respeito de Jó. Como o inimigo desafia Deus e aposta na queda do servo sofredor. Agora pensem na conversa entre Cristo e o mesmo inimigo lá no deserto, quando este submete o Salvador aos mais extremos testes de resistência, tentando subjugá-lo e fazê-lo cair. E a que conclusão chegamos? O inimigo de nossas almas desafiou o Criador do universo e apostou que, em situação normal de temperatura e pressão, todo ser humano se renderia aos seus encantos e o adoraria.
Até mesmo o Messias de Deus o adoraria caso se atrevesse a vir à terra em forma de homem. Essa foi a sua aposta. Ele obteve êxito em destruir a raça humana, fazendo o homem pecar, e apostou que faria o mesmo com Cristo. Imaginem, irmãos, um campo de batalha totalmente devastado. Esta é a terra, destruída pelo inimigo, que é Satanás. Imagine que um único general, absolutamente sozinho, que é Cristo, precisaria ir lá, atravessar a fronteira do inimigo e salvar os sobreviventes feridos, que somos nós. Mas se cometesse qualquer vacilo, ele também morreria e tudo estaria irremediavelmente perdido. Este é o cenário, irmãos. E aí, diante de uma provocação dessas, qual deveria ser a reação de um Deus justo? Nesse ponto entra em ação o que chamamos de a justiça de Deus, refletida alegoricamente na história de Jó, que muitas pessoas não entendem. Assim como aconteceu a Jó, aconteceu a Cristo. Deus permitiu que ele tirasse suas posses, que seria a glória que ele tinha antes no céu. E permitiu também que Satanás destruísse sua família, numa clara alusão ao que aconteceu no Jardim do Éden, quando toda a criação foi destruída pelo inimigo. E por fim permitiu que o seu corpo fosse atacado com ferimentos e agressões. Jó é uma alegoria da história do nosso Salvador e da nossa própria história. Pois quando olhamos para Cristo sozinho no meio daquela praça, abandonado pelos seus discípulos e por Deus, estamos vendo alguém que está sozinho numa missão de resgate. Agora eu pergunto, e tudo isso para quê? Para atender aos caprichos do inimigo e aceitar ao seu desafio? Não, para atender à justiça de Deus. Desde a primeira mensagem, nós estamos meditando acerca das razões que levaram o Criador a permitir que o inimigo atacasse um homem justo com requintes de crueldade. É como se o livro de Jó estivesse por trás das palavras como pano de fundo. Sabemos que o inimigo é mentiroso, ladrão, homicida e tudo mais de ruim que se possa imaginar. O difícil é entender que o Salvador já sabia de tudo isso desde antes da criação. Se não podemos dizer que o adversário estava nos planos de Deus antes da criação do mundo, posto que esse é um tema complicado demais para algumas pessoas entenderem e o assunto demanda meditação mais detalhada, podemos dizer ao menos com absoluta segurança que o Criador sabia dos estragos que o inimigo iria causar desde antes de tê-lo feito. Nesse ponto, é inevitável que apareça alguém perguntando por que Deus criou Lúcifer se já sabia que este iria se rebelar. A estes eu também quero fazer uma pergunta. Fugir da raia, evitar de criar um ser por temer o mal que ele viria a causar, mudar seus planos no meio do caminho, seria atitudes de um Deus justo? Além de injusto, seria um Deus fraco, que não inspiraria confiança em ninguém, do tipo que não consegue lidar com a sua própria criação. Seria um Deus que até pode ver o futuro, mas que foge dele por não ter peito para enfrentar o que viu. O seu Deus é dos que corre, tipo, mato ou morro? Ou corro pro mato ou corro pro morro? Eu não confiaria em alguém assim. O nosso Deus é um juiz justo, como nenhum outro, do tipo que permite que até o maior de todos os criminosos que já existiu, a saber, o diabo, possa apresentar suas razões. Isso é justiça. Então, em face ao problema que se apresentou, o Criador fez uma pausa na eternidade, então abriu-se uma janela no tempo para que essa questão fosse resolvida num período de 7 milênios. E aqui estamos nós. Período esse em que Cristo concluirá completamente todo o propósito da redenção dos humanos e aniquilará completamente os efeitos dos males causados pelo inimigo contra o Criador.
Ou nunca lestes o salmo profético do rei Davi, que diz: sobre mim caíram as injúrias dos que te ultrajavam? Salmo 69, verso 9. Deus é justo e justas são as suas ações. Isso implica dizer que durante os seus 33 anos de vida humana na Terra, Cristo não usufruiu de nenhum benefício ou privilégio por ser o Filho de Deus. Nada. Zero. Ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo. Submeteu-se a todo tipo de provação e ele venceu. Não foi por ser o Filho de Deus, ou por ter superpoderes, ou por ser privilegiado e protegido de Deus. Não. Ele venceu por ter sido obediente, por ter levado uma vida de oração, clamor, súplicas e lágrimas, pedindo ao Pai que lhe desse força para vencer as provações, as tentações, o pecado e, consequentemente, a morte. E essa justiça de Deus, que levou Cristo a passar por todo o sofrimento sem privilégio, foi a mesma justiça aplicada agora na sua glorificação. Posto que, tendo morrido justo, tendo triunfado sobre a morte, era justo também que ele ressuscitasse. Sua vida de súplicas, clamor e lágrima o fez vencedor sobre o pecado. Deus o livrou da morte. Satanás estava irremediavelmente derrotado, de uma vez por todas. E por fim, após o 7º milênio, quando toda a obra estiver concluída e todas as pendências resolvidas e voltarmos à eternidade, ele, o Salvador, reunirá os seus eleitos e se apresentará ao Pai e dirá: eis-me aqui e os filhos que me destes. Isaías 8:18. Temos ou não temos razão para amar o nosso Salvador Jesus Cristo? Deus se agradou do sofrimento do seu filho, tanto quanto se agradou do sofrimento do seu servo Jó e de milhões de outros servos vítimas de perseguições através dos séculos, como ainda hoje está acontecendo na China, na Coreia do Norte, na Rússia e em todos os países muçulmanos. Milhares de cristãos estão sendo martirizados nesse exato momento. E em todos estes casos se faz justiça, tanto para a condenação do inimigo de Deus, quanto para a glorificação de Cristo, através da sua graça redentora, posto que é da justiça de Deus que decorre a graça que nos salva. Tentem o quanto quiserem, nada nos separará do amor de Cristo, e um dia estaremos para sempre com o Senhor, livres da morte, da dor e da perseguição. Ao Criador de todas as coisas e ao seu unigênito Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, seja dada honra e glória para todos sempre. Amém.